Olá, boa noite. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado a todas as pessoas que mais tarde assistirão a esta conferência. Me chamo Pedro e estou aqui outra vez para levar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo ao ar. Essas conferências estão sendo passadas às terças e quintas-feiras por estas páginas e mais ou menos às 20h30. Hoje vamos passar o tema número 28, o Cristo universal e individual. Casualmente, estamos coincidindo esta conferência com a Semana Santa e vamos ter oportunidade de compreender algumas coisas. Um simbolismo que há em todo o drama cósmico vivido pelo Mestre Jesus na Terra Santa. Isto não é como se compreende nas literaturas, como se explicam nas teorias. Isso tem um simbolismo profundo que seria muito bom que nós todos compreendêssemos. Então, este curso tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Com estas conferências, com este temário, são nos passados as chaves, as fórmulas para chegar a este objetivo, para descobrir o objetivo, para compreender, para nos dar conta de que a nossa vida tem um objetivo superior e não esse objetivo material pelo qual a maioria da humanidade se interessa. A nossa existência tem uma finalidade muito bem definida e para trabalhar no objetivo de alcançar essa finalidade está este ensinamento, o ensinamento dos 4 pilares da sabedoria. Então, cada tema nos dá alguma ferramenta, alguma prática, nos decifra este mistério que é a vida, que é a existência. Viver, nascer, crescer, se desenvolver, sofrer e morrer, certamente não é um objetivo superior. Isso não tem a menor importância se nós não soubermos a razão, a verdadeira razão da existência. Então, Cristo, o Cristo universal é uma força, é o fogo do fogo, é uma força que palpita em todo criado, tudo que tem vida palpita essa força, a força crística. Na água, na terra, nos minerais, nos vegetais, na luz, no ar, tudo está
Em tudo está presente essa energia crística. Sem essa energia, nada pode existir. Nada existiria sem a força crística, sem essa energia. Ele é o fogo. O fogo que está latente em tudo. Se então nós formos procurar na ciência a definição do fogo, vamos encontrar a definição de que o fogo é o resultado da combustão. Porém, isto está equivocado. Na verdade, é ao inverso. A combustão é o resultado do fogo. O fogo está latente em tudo. Por exemplo, num palito de fósforo, o fogo está aí encerrado. Quando se risca o fósforo, o fogo vem à superfície e então causa a combustão. Então, a combustão é o resultado do fogo que está encerrado no dito palito de fósforo. E esse fogo está presente em tudo, está presente em nós e se manifesta como se manifestou a Moisés no Monte Sinai através da sarça ardente. Esse fogo é um fogo devorador, o fogo que é capaz de criar tudo o que há. Sem esse fogo, sem essa energia, não poderia existir nada. O universo, a vida no universo, o nosso corpo físico, o nosso corpo não existiria sem essa energia. Essa energia palpita em tudo, tudo que há. Uma planta, uma árvore, não daria seus frutos sem esse fogo. No Sol, na energia solar, que o nosso Sol, que nos ilumina, irradia, está essa força crística. Nós podemos observar que a planta na sombra não produz. Uma grama que esteja na sombra morre, porque precisa dessa força, da força crística. Então, esse fogo é a força crística, essa força que palpita e que é capaz de dar vida a tudo. Então, no drama cósmico, na crucificação do Mestre Jesus, foi colocado sob a cruz a palavra de 4 letras, INRI, que significa Ignis Natura Renovator Integralmente. Ignis, o fogo, a natureza. Quer dizer, o fogo renova a natureza integralmente, incessantemente. Então, esse fogo universal é o Cristo, é a força crística, é a energia que palpita em todo o universo. E essa energia é preciso que ela desperte em nós, é preciso colocar em atividade essa energia. Então, o Cristo, o Mestre Jesus, é um cristificado. Ele não é o único, é o maior, porém não é o único.
outros iniciados, outros mestres, também encarnaram o Cristo. O Mestre Jesus demonstrou na Terra Santa, no drama cósmico, como se faz este trabalho, como é possível fazer este trabalho, o trabalho de morte e ressurreição. Então, o Mestre Jesus encarnou o Cristo. Ele é um cristificado. E qualquer iniciado que trabalhe com os 3 fatores para a revolução da consciência pode encarnar essa força, ou encarna essa força. O Cristo nasceu no coração do Mestre Jesus. Ele despertou, nasceu, fez nascer o Cristo dentro no seu coração. Porém, o fato de ele ter nascido, ter sido morto, crucificado e ter ressuscitado, não salva a ninguém. É necessário que o Cristo nasça em nós. Não basta ele ter nascido na Terra Santa, ter peregrinado e ter sido crucificado e morto. Isso ele fez para demonstrar o que deve fazer todo iniciado, todo o ser, toda pessoa que queira fazer este trabalho de revolução da consciência. Ali está a simbologia. Está ensinando simbolicamente tudo o que deve acontecer internamente. Esse drama é vivido internamente, é dizer, em outras dimensões. Esse drama é vivido por todo iniciado que encarne, que trabalhe com os 3 fatores e encarne o Cristo. Porém, o Mestre Jesus teve a coragem de viver esse drama fisicamente, de se entregar na cruz, para demonstrar como se faz esse trabalho, o que deve fazer um iniciado para encarnar o Cristo. Então, a cruz, a morte na cruz, a cruz significa o sexo. A cruz simboliza o sexo. A parte vertical é a parte positiva, masculina. E a parte horizontal é negativa, é a parte feminina. Então, a união do masculino com o feminino vai nascer, então, é possível nascer o Cristo. E esse Cristo nasce no coração do homem. Ele nasce como um menino e se desenvolve na medida em que o iniciado faz um trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. Então, o Cristo nasce em uma manjedoura. Essa manjedoura significa a nossa psique, e os animais que estão na manjedoura estão representando os nossos defeitos psicológicos. Então, quando o Cristo nasce no coração do homem, o homem ainda tem defeitos psicológicos.
E esse Cristo vai expulsar esses defeitos psicológicos, vai expulsar os mercadores do templo. Que os nossos defeitos só veem lucro. Tudo visa lucro. Os nossos defeitos psicológicos visam lucro em tudo, vantagem em tudo. São materialistas, são mercadores. Então, Cristo entra em Jerusalém montado num burro. Esse burro simboliza a mente. Simboliza a mente porque indica que nós precisamos dominar a mente. Nós devemos dominar a mente. Então, o Cristo entra em Jerusalém montado num burro. Esse burro significa a mente. Então, nós precisamos montar na mente e não deixar que a mente monte em nós e nos domine. Então, Cristo vai expulsar os mercadores do templo. Esse templo é o nosso corpo físico. Está escrito nas Escrituras, na própria Bíblia, está escrito que acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Então, o Cristo nasce no coração do homem para expulsar os mercadores do templo, para fazer esse trabalho de expurgo, de eliminar os defeitos psicológicos. E ele vem para salvar o nosso mundo. O nosso mundo interior. Ele não nasceu na Terra Santa, ele não morreu na Terra Santa para salvar o planeta, para salvar o mundo. Ele nasceu para nos ensinar como salvar o nosso mundo interior, o nosso microcosmos homem. Então, essa ilusão de que Cristo morreu na cruz para nos salvar na verdade, é uma ilusão. Essa conversa é uma ilusão, porque o fato de ele nascer lá e ter morto, ter sido crucificado, não salva ninguém. Ele nos ensina o caminho da salvação. Ele ensinou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, elimine os defeitos psicológicos. Pegue a sua cruz. Trabalhe com o sexo, na magia sexual. Trabalhe com a parte negativa com a positiva, unidos na transmutação sexual para criar os corpos. Para nascer, para que nasça o Cristo individual dentro de nós. Então é preciso muito esforço para que esse Cristo individual, nasça dentro de nós. Essa força está latente em nós, a força crística está latente, como está latente em todo átomo. Porém, como nós estamos condicionados aos defeitos psicológicos, o Cristo não nasceu em nós. Ele nascerá quando nós fizermos um grande esforço negando a nós mesmos, quer dizer, morrendo psicologicamente, eliminando os defeitos psicológicos. Porque esse trabalho é individual, é particular.
é preciso que cada um faça o trabalho. O que o Cristo fez foi nos ensinar, nos mostrar o que devemos fazer. E ele fez publicamente. Ele demonstrou através desse drama cósmico, que é um teatro ao céu aberto. E tudo o que ele viveu, todos os passos que ele deu, foi para nos ensinar. Tudo é simbólico, tudo simboliza algo. Cada coisa simboliza algo que o iniciado deverá viver internamente, nas dimensões superiores, quando estiver fazendo esse trabalho, quando estiver morrendo, quando estiver nascendo através do sexo. Então, o Cristo nasce, porém ele nasce no coração do homem. Essa força, esse Cristo individual, nasce no coração do homem e se desenvolve à medida que o iniciado vai eliminando os defeitos. Então, esse Cristo, o Cristo individual, vai expulsar, vai eliminar os defeitos psicológicos. Esse Cristo vai fazer o trabalho de expurgo. Ele vem para fazer esse trabalho. Porém, é necessário ter morrido bastante. É preciso ter morrido muitos defeitos psicológicos. É preciso ter eliminado muitos defeitos psicológicos voluntariamente. Então, o Cristo nasce quando o iniciado criou o corpo, restaurou o corpo físico, o vital, o astral, criou o corpo mental, e para criar o corpo causal, ele precisa escolher entre dois caminhos, o caminho direto. Porque se escolhe o caminho da aspiral, ele trai o Cristo interno. E se escolhe o caminho direto, ele vai então encarnar o Cristo. O Cristo só nasce se o iniciado escolhe o caminho direto. Então, esse Cristo vai nos conectar com o nosso Pai, vai nos conectar com Budi e com Atman. Porém, é necessário ter escolhido o caminho direto. Então, nesse momento, nessa etapa do trabalho, que o iniciado escolheu o caminho direto, o Cristo nasce no coração do iniciado e vai crescendo, vai se desenvolvendo de 7 em 7 anos. Isso não é com teorias, isso não é lendo, não é decorando escrituras, não é desenvolvendo o intelectual, não é do dia para a noite que alguém diga que despertou. Isso é gradual, é muito lento. Para alguns é mais lento ainda. Mas esse trabalho é lento. Então, os três traidores do Cristo, que representados lá no drama cósmico por Judas, Pilatos e Caifás, estão dentro de nós. O Judas é o demônio da mente. É o demônio do desejo, que nos põe o desejo, todos os desejos, os defeitos psicológicos. Então, os desejos de conseguir, talvez, enriquecer, ganhar muito dinheiro, faz com que nós abandone esse trabalho. Então, nós vendemos
o Cristo, trocamos o Cristo por 30 moedas de prata. Então Judas, o mestre Judas, fez um papel. Ele representou o eu da traição lá no drama cósmico. O mestre Judas é um mestre ressurreto também. Ele não é o traidor, ele representou o traidor nesse teatro cósmico. Ele representou esse traidor que está dentro de nós e que troca este trabalho por qualquer coisa do mundo. Prefere ganhar dinheiro? Prefere ter fama e poder a encarnar o Cristo, a trabalhar para o Cristo íntimo, para o Cristo individual. Então, Pilatos é o demônio da mente, que lava as mãos. Esse Pilatos está dentro de nós. O Pilatos lá representou esse demônio, o demônio da mente, que está dentro de nós, que dá desculpas, que justifica, que não vai fazer por isso, que justifica, por exemplo, se alguém nos faz alguma coisa, nós deveríamos morrer, deveríamos eliminar o defeito que foi ofendido, porém nós justificamos e reagimos. Talvez agredimos uma pessoa, então nós estamos justificando, porque a pessoa nos olhou de cara feia, ou nos disse algo que não gostamos. Nós justificamos isso para agredir a pessoa com palavras, ou talvez até com fisicamente. Então, esse defeito da mente está dentro de nós, esse da justificativa, esse que lava as mãos, que encontra desculpas para tudo. Já Caifás é o demônio da má vontade, é o que decide, é o que termina de decidir que não vai fazer. É a má vontade. Também representado por Caifás, esse demônio da má vontade que está dentro de nós. A preguiça, a má vontade de fazer uma prática, por exemplo, a má vontade de refletir sobre esses ensinamentos, crer que já tem uma teoria e crer que essa teoria é correta, não refletir para melhorar a compreensão. Nós precisamos dedicar um tempo diariamente, todos os dias, dedicar um tempo para fazer alguma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre os nossos defeitos psicológicos, sobre a ação, sobre a reação que tivemos durante o dia em determinado evento, em determinado encontro com alguma pessoa. Então, essa preguiça, essa má vontade está representada no drama cósmico por Caifás, que é a má vontade que está dentro de nós. Então, esse drama, esse acontecimento que ocorreu e que nós, nesta semana, estamos recordando, é muito simbólico, é tudo simbólico. Então, o Cristo histórico é uma coisa. Agora, o Cristo universal é o Cristo que que palpita em tudo e que deve nascer dentro de nós, deve nascer no coração do iniciado
com o trabalho de morte psicológica, eliminação dos defeitos psicológicos e com o nascimento espiritual, que é sexual. É a união de um homem e uma mulher em matrimônio estável, em que os dois estejam dispostos a trabalhar no sentido de encarnar esse Cristo, de fazer com que esse Cristo nasça no nosso coração e que expulse os mercadores do templo, do nosso templo, do templo. Nosso corpo físico é um templo, para que então, expulsado esses mercadores, possa se expressar o nosso ser, possa ser feita a vontade do ser que está no céu, essa vontade seja feita na terra, que são os 5 centros da máquina humana, que são o corpo físico, que representam a terra. E isso só é possível quando se trabalha com a morte psicológica, quando se trabalha na castidade, deixando de fornicar, trabalhando na magia sexual e assim criando os corpos astral, mental e causal. E aí então se encarna o Cristo. Então tudo o que o Cristo, o que Mestre Jesus viveu, é um ensinamento simbólico que nós devemos praticar e vamos passar por isso nos mundos internos. Então, de 1000 pessoas que buscam este ensinamento, uma encontra. De 1000 pessoas que encontra, uma pratica. De 1000 pessoas que pratica, uma encarna o Cristo. O próprio Mestre Jesus disse: de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontra, um me segue. De 1000 que me segue, um é meu. Então, são muito raras das pessoas que procuram, que encontram esse ensinamento puro. E dessas 1000, precisam 1000 encontrar para que uma encare o trabalho. E precisa 1000 encarar o trabalho para que uma chegue ao objetivo. Então, este trabalho não é fácil, porém não é impossível. Nós precisamos lutar com a autoobservação diária, com a morte psicológica, com a reflexão, para um dia, quem sabe, encarnar o Cristo. Que o Cristo nasça no nosso coração e que se desenvolva. E isso acontece muito lentamente. Não é do dia para a noite. Não é num piscar de olhos que isso vai acontecer. Isso precisa muito esforço. É preciso renunciar a muitas coisas. É preciso negar a si mesmo. Negar a si mesmo é eliminar os defeitos psicológicos. Trabalhar sobre a nossa psique. Não é sobre a psique do vizinho, do amigo, da massa da humanidade. Nós vamos trabalhar sobre a nossa psique. Vamos auto-observar, vamos nos observar. E ao identificar um defeito, se pede à Mãe Divina que elimine esse defeito.
Então, os efeitos atuam através dos nossos centros. Eles atuam através da fala, atuam através dos pensamentos, através das nossas emoções, através do centro instintivo e do centro sexual. Então, a fornicação ocorre em todos os centros. Se nós gastamos energia do centro motor, nós estamos gastando energia sexual. Se nós gastamos energia intelectual, nós estaremos gastando energia sexual. Se nós gastamos energia com emoções negativas, nós estaremos consumindo energia sexual. E se nós gastamos a energia do centro instintivo, comendo demais, fazendo muitas coisas, nós vamos consumir a energia sexual. E se fornica, está gastando mais ainda a energia sexual. E cada vez que uma pessoa fornica, cada vez que o homem ejacula o sêmen, os eus se fortalecem, se robustecem. Os eus que nós já temos, 97% da nossa essência aprisionada, esses eus se fortalecem e nos afastam cada vez mais do nosso ser. Então, se nós trabalhamos com a morte, nós estamos dando um passo em direção ao ser. E se nós fornicamos, nós estamos nos afastando cada vez mais do nosso ser. E está assim mais difícil, mais longe o nascimento do Cristo. Então, o Cristo nasce quando se tenha já eliminado uma boa parte dos defeitos psicológicos. Então, o Cristo nasce para eliminar, erradicar as causas do erro, as causas do defeito, que é a raiz de cada defeito psicológico. São os animais. Os animais que na manjedoura representam esses defeitos psicológicos, porque os nossos defeitos são animalescos. Então nós nos animalizamos se não trabalhamos sobre nós, sobre a nossa psique. Se nós trabalhamos com a morte psicológica, nós estamos nos aproximando do nosso ser. E é este o objetivo da nossa existência, é este o objetivo deste curso, nos entregar o ensinamento que nos leva a nascer, a fazer com que o Cristo nasça em nós. Então é preciso que essa força, que esse ânimo que nos chegou algum dia em buscar, procurar saber a razão da existência, é preciso revalorizar, fazer alguma reflexão e valorizar o fato de ter encontrado estes ensinamentos. Então, estes ensinamentos estão impregnados com forças superiores que nos impulsionam a trabalhar sobre nós, que nos dão ânimo interno para trabalhar sobre nós, nos dão a força interna para lutar contra nós mesmos. Então, este tema desmistifica o drama cósmico,
que é o nascimento e morte do Mestre Jesus, ele nos ensina como fazer esse trabalho, o que é preciso fazer para se chegar ao objetivo da nossa existência. O nosso contato está aí na página, aí temos um link que leva a um grupo no WhatsApp, porém nós gostamos de deixar bastante público esse número, esse contato. 55 é o Brasil, 62 é a região, o número é 991 92 9355. Esse é o nosso contato, WhatsApp e Telegram. Muito obrigado e boa noite.